Salve jovem gafanhoto, jovem gafanhota, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Esse é o canal Química do Enem em Minutos, meu nome é professor Flávio Negrão e eu tô aqui para te ensinar a resolver uma questão cascuda, uma questão cascuda que trabalha com suquinho. Ai, que delícia! Se você quiser aprender a resolver ela, fica comigo. E antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, e deixar o teu like se você entender a explicação, se você gostar do vídeo. É claro. Sem mais enrolação, vamos nessa. E lá vamos nós. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinadas ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, então vou marcar isso daqui para mim, que é um ácido triprótico, e massa molar 192 gramas por mol. Então, tá marcar essa informação aqui também. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Esse quadro aqui embaixo, tá? Então nós temos aqui o valor mínimo de acidez expresso em gramas para cada 100 gramas, né? Nós temos acerola, caju, cupuaçu, graviola e maracujá. Seguindo em frente, a acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa de fruta foi determinada. No procedimento, adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra e após a solubilização do ácido cítrico, o sólido remanescente foi filtrado. A solução obtida foi titulada com a solução de hidróxido de sódio, de concentração 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica, que é a solução titulante. Aqui é a fonte. Entre as listadas, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Putz, estou lascado! Estou lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. Tá, então olha só. Eu sei que o ácido cítrico ele apresenta 3 hidrogênios ionizados. O que significa isso? Que ele tem 3H+, na sua composição. E a massa molar dele é 192 gramas por mol. Vou guardar essa informação aqui. Falou o seguinte, que para ele eu usei uma amostra de 2,2 gramas, tá? E eu solubilizei isso daí, e esse sólido remanescente ele foi filtrado. A solução obtida foi titulada com a solução de hidróxido de sódio. O que é o hidróxido de sódio? NaOH. E a concentração dela é 0,1 mol por litro, em que se consumiram 24 ml dessa solução básica aí. Que solução? Solução de hidróxido de sódio. Então qual é a situação? Eu quero saber qual desses sucos aqui foi o suco que é responsável, que é o dono dessa amostra aqui de 2,2 gramas. Só que para isso eu preciso saber algumas coisas. Primeiramente, olha só, para hidróxido de sódio, eu tenho aqui a informação de concentração 0,01 mol por litro e nós temos um consumo de apenas 24 ml dessa solução. Então eu preciso saber a princípio a quantos mols essa quantidade, esse volume aqui corresponde. Como é que eu vou saber isso? Bem simples, ó. Essa informação aqui significa que 0,01 mol estão contidos exatamente em 1 litro de solução. Então, se eu tiver os 24 ml da solução aqui, eu vou ter um total de X mol. Essa informação que isso significa. Aí antes de resolver, o que eu vou ter que fazer? Entender que as unidades são diferentes. ml não é a mesma coisa que litro, eu vou ter que deixar na mesma unidade. Então basta entender que 1 litro ele corresponde exatamente a 1000 ml. E aí se eu for resolver isso daqui, então eu vou ter que o nosso X ele vai ser igual, basta multiplicar aqui 0,01 vezes 24 e dividir isso daqui por 1000. Então o nosso X ele vai ser igual a 0,0024. Ou seja, o nosso X transformando para uma base 10, ele é 24 vezes 10 elevado a menos 5 mol. Então essa informação aqui me diz quantos mols de soda cáustica eu usei nessa solução. Aí o que eu tenho que entender também? Que se eu for fazer uma titulação, o que é titular? Titular é eu ter quantidades iguais de H+ e OH-, porque eu vou usar um para neutralizar o outro. No caso, o ácido e base. Então eu tenho que entender que neste caso, que a questão fala que eu tenho 3 hidrogênios ionizáveis, eu tenho então 3H+, e eu vou ter que ter uma quantidade igual para igualar essa substância aqui. Ou seja, eu vou ter que ter uma quantidade de 3OH- para igualar isso daí. Então esse H+, ele vem da onde? Ele vem do ácido e esses OH- eles vêm da base, que é no caso a nossa soda cáustica. Então fica assim, ó. O ácido por si só contém 3H+, e a nossa base eu vou precisar de 3 dela para que eu possa ter 3
hidroxilas para neutralizar os 3 hidrogênios do ácido. Então vou ter que entender que a proporção é de 1 mol de ácido para cada 3 mol de base. Então essa é a minha proporção, raiz. Só que eu não tenho uma quantidade de base de 3 mol, eu tenho uma quantidade de base aqui, ó, de 24 vezes 10 a menos 5. Então se eu tiver 24 vezes 10 a menos 5 mol, para me neutralizar isso daí eu vou ter uma quantidade de ácido de y mol para poder interagir. Então resolvendo isso daqui, eu vou ter que o nosso y ele vai ser igual a 1 vezes 24 vezes 10 a menos 5 dividido por 3. Então o nosso y ele vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 5 mol. Então essa é a quantidade de ácido que foi neutralizada por essa quantidade de base. Tá, aí olha só, entenda uma coisa, como é que eu vou saber a quanto isso daqui corresponde? Porque perceba que a nossa informação na tabela, ela está em grama e não em mol, então eu tenho que saber a quantos gramas essa quantidade de mol equivale. Então como é que eu vou fazer isso? Outra regra de 3, ó, se eu tiver aqui 1 mol da substância, 1 mol da substância corresponde ao quê? A própria massa molar dela, que a questão me falou, que vale 192 gramas. Porém, eu não tenho só 1 mol da substância, eu tenho 8 vezes 10 elevado a menos 5 mol. Isso corresponde, então, a um total de Z gramas. Então, se eu for responder isso daqui, o nosso Z ele vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 192, uma vez que 1 é fator neutro na multiplicação. Então, o nosso Z ele vai ser igual a 1536 vezes 10 elevado a menos 5 gramas. Então, esta é a quantidade que estava contida nessa neutralização. Porém, entenda o seguinte, ó, isto daqui está contido numa amostra de 2,2 gramas, segundo a questão. Porém, a minha tabela ela usa 100 gramas como referência. Então, vou ter que igualar essa referência para que eu possa saber a resposta. Como é que eu vou fazer isso? Bem simples, ó. Esses 1536 vezes 10 elevado a menos 5 gramas estão contidos nesses 2,2 gramas de amostra. Então, se é para um parâmetro de 100 gramas, eu vou ter uma quantidade W, de W gramas. Então, resolvendo isso daqui, eu vou ter que o nosso W ele vai ser igual a 1536 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 100 dividido por 2,2. Então, o nosso W vai ser igual a 0,69 gramas. Então, quer dizer que a nossa amostra, a nossa substância, ela tem uma concentração de 0,69 gramas para cada 100 gramas de amostra. Então, se eu for olhar aqui para a tabela, olha só, a acerola não pode ser. Por quê? Porque o valor mínimo que a acerola consegue apresentar é 0,8. 0,8 está acima de 0,69, então não dá para ser acerola. Aí o caju, o mínimo que ele consegue apresentar é 0,3. Então, se ele consegue apresentar 0,3, automaticamente ele também consegue apresentar 0,69. Então, pode ser. Cupuaçu, olha, o mínimo que ele consegue ter é 1,5. Já está acima também do 0,69. Então, está fora. A graviola, olha, 0,6. Beleza, tá, olha, está abaixo do nosso valor. Então, quer dizer que se ele consegue apresentar 0,6, ele também consegue apresentar 0,69. E o maracujá, o mínimo que ele consegue apresentar é 2,5, então também está fora. Então sobra para mim caju e graviola. Automaticamente, a nossa resposta correta aqui é a letra C, caju ou graviola. Desgraça! Então essa é uma questão nível 3, talvez nem todos vocês conseguissem resolver. É aquela questão que dá mais trabalho, que rouba bastante tempo, então a gente deixaria ela para resolver no final. Espero que você tenha entendido. Se você entendeu, deixe seu like aí e divulga esse vídeo para os teus amigos que também vão fazer Enem, para ajudar esse canal a crescer, que você me ajuda e eu te ajudo produzindo mais vídeos, produzindo mais explicações para que você possa se preparar cada vez melhor para o Enem. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.